Olá, gente, boa tarde a todos. Santa Cruz da Venerada, cidade querida, cidade amada por Deus, queremos desejar a vocês a paz, a graça, o poder, a comunhão e as bênçãos dos céus na sua vida. Que Deus abençoe você, porque a partir de agora nós já estamos iniciando mais um programa, A Voz da Profecia. Claro que esse programa foi idealizado no coração de Deus e estamos aqui para levar a você a mensagem de esperança, mensagem de fé, ensinamentos e que tudo que você venha ouvir desse programa seja colocado em prática na sua vida. Que você aprenda, que você entenda, que você compreenda, que você confie mais em Deus. Que nós estamos aqui com esse intuito de levar mensagem de esperança, a palavra de Deus, exatamente como ela rege para a sua vida. E falando na palavra de Deus, quero convidar você nesse momento já para abrir a sua Bíblia, abrir seu coração, abrir seus ouvidos, seus olhos, sua mente, para estudarmos mais um capítulo. Vamos iniciar hoje a carta que Paulo escreveu para seu amigo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, é o que nós vamos estudar hoje. Então vá abrindo sua Bíblia, vá abrindo seu coração, afinal de contas, como sempre a gente diz em cada programa, não é, Evandro? Bíblia na mão e Jesus no coração. Olá, Evandro, boa tarde para você. Você já está com a Bíblia na mão? Já está com a Bíblia, com a palavra de Deus na mão e Jesus no coração? Amém, estou sim, né? Eu espero que você, ouvinte, esteja também, né? Então, olá, cidade amada, cidade querida, que bom estar com você nesse momento. Fico feliz, né? Porque vamos iniciar mais uma carta, muitos ensinamentos. Então, agradeço a sua colaboração, o seu like lá no canal no YouTube, as suas visualizações, as suas mensagens. Continue mandando mensagens, certo? Você tem seu celular, seu computador, seu tablet, sua televisão. Vai lá no aplicativo do YouTube e na lupazinha, né, de pesquisa coloca Novo Tempo, tudo junto, aí espaço, Santa Cruz, também tudo junto. E lá você vai ver, né, um símbolo adventista branco e azul, certo? E você clica e lá tem todos os programas anteriores, certo? Para você ouvir em formato de áudio. Na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar a mensagem para nós, seu pedido de oração, certo? Ou sua música, estamos aqui para interagir com você. E falando em interação também, eu quero que você interaja também com a sua Bíblia aí que você está na sua mão, né? Vai abrindo 1 Timóteo, vai pegando uma caneta, se prepara porque tem muitas coisas para sublinhar, para estudar. Então eu agradeço você por estar aqui conosco. Isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua participação. Então, fale com a gente, viu? Só pedir sua música, seu pedido de oração, que estamos aqui para te ouvir. Falando em ouvir, a cada programa, nas aberturas, a gente sabe que tem aquela música especial que toca o nosso coração e também a mensagem, a meditação do dia que temos com o nosso irmão Ivanildo. Deus abençoe você, irmão, seu ministério, seus estudos bíblicos, que você continue firme e forte nos caminhos de Deus. Então nós vamos ouvir uma música especial com Rafaela Pinho, Tua Graça Me Basta, porque é basicamente isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ouvir também a meditação com o irmão Ivanildo e logo em seguida nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra, um breve resumo do que nós vamos estudar hoje. Enfim, muitas bênçãos estão no programa de hoje, então... A lei de Deus foi abolida na cruz? Esta é uma pergunta que levanta muito debate no meio cristão. A melhor resposta para esta questão é outra pergunta. Qual lei? Isto porque na Bíblia existem diversas leis. Leis de saúde, leis de higiene, leis sobre cerimônias e a lei moral, também conhecida como os 10 Mandamentos. No livro de Levítico, encontramos diversas leis referentes às cerimônias que deveriam ser feitas para que o pecador conseguisse o perdão de seus pecados. Essas leis se tornaram obsoletas quando Cristo morreu na cruz. Porém, em nenhum lugar da Bíblia você encontra alguma ordem anulando a validade dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Matar, roubar, mentir, adulterar,
tomar o nome de Deus em vão, assim como os outros mandamentos, ainda são válidos para os nossos dias. Porém, muitos afirmam, já que nós somos salvos pela graça, a lei não é importante para um cristão. Calma lá. Tal declaração começa muito bem, mas termina muito mal. Não é porque a lei não salva que ela não é importante. Para se entender isso, é bom recorrer a um texto bíblico que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. No primeiro capítulo, no verso 8, lemos: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que Paulo está afirmando é que se usarmos a lei para o objetivo para o qual ela foi criada, então ela será algo bom. Esta é a grande questão que muitos ignoram. A lei não salva porque ela não foi feita para salvar. Imagine se alguém fosse a uma concessionária e perguntasse ao vendedor se o carro voa. O vendedor educadamente diria que o carro tem muitas funções, mas voar não é uma delas. Então tal comprador diria: esse carro não presta, pois ele não voa. O que você acha desta cena? Perceba que um carro não voa porque ele não foi feito para voar. Isso não é nenhum demérito. Voltando à questão da lei, a lei não salva porque ela não foi feita para salvar. Porém, isso não diminui em nada a sua importância. Segundo a Bíblia, a lei foi feita para nos mostrar que nós precisamos de salvação. Quando nos contemplamos diante dos princípios eternos de Deus, enxergamos nossa culpa. Tal sentimento de perdição nos aponta para o médico dos médicos, Jesus Cristo, o qual, pela sua graça, é capaz de salvar qualquer pecador arrependido. Então, não sai daí que a gente volta já. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde, povo amado de Santa Cruz que tem acompanhado a rádio de Santa Cruz. Quero mandar um alô para todos os ouvintes da rádio ouvindo a voz da profecia. Quero mandar um alô também para o nosso irmão Evandro, a nossa irmã Leila também. Um alô para todos que estão estudando a Bíblia conosco. E quero mandar um alô também para a igreja de Santa Cruz, o pessoal da igreja de Santa Cruz. Quero agradecer também à Rádio Santa Cruz por nós estarmos juntos aqui sempre fazendo essa programação, estudando juntos a Palavra de Deus e aprendendo mais com o nosso Deus. Hoje nós vamos ler a nossa meditação em Gênesis capítulo 2, do versículo 7. E aí nós vamos ver a criação do homem e a morte também do homem. É ao contrário da vida. Nós vamos explicar a verdade sobre a morte e sobre a vida apenas nesse capítulo e versículo bíblico. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só como Deus é poderoso e sábio. Então Deus ali fez um boneco de barro do pó da terra e soprou no nariz, ali do homem, do boneco ali que se tornou o homem do pó da terra, e ali ele soprou no nariz daquele homem que ele tinha criado ali do barro, e o homem passou a ser alma vivente. Então ele recebeu o fôlego de vida no seu nariz diretamente de Deus e ele passou a ser uma alma vivente, certo? Então, fôlego de vida junto com o pó da terra, o resultado é o quê? Pessoa viva. Alma vivente é uma pessoa viva. A pessoa, ela não tem uma alma, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma vivente, tá certo? E a verdade sobre a morte que a Bíblia apresenta é dessa mesma forma também. Quando o homem morre, o fôlego de vida volta para Deus que o deu, e o corpo do homem volta ao pó da terra. E ali ele permanece no estado de inconsciência até a volta de Jesus. Aí na volta de Jesus vai acontecer novamente o que aconteceu aqui na criação.
Deus vai soprar o fôlego de vida em todos os que estão na sepultura e eles vão ressuscitar e vão passar a ser alma vivente novamente, só que agora com um corpo glorificado, tá certo? Então nós temos que entender que a partir do momento que a gente vai para a sepultura, ali a gente permanece sem consciência até a volta de Jesus. Então essa é a verdade sobre a morte que a gente aprendeu na palavra de Deus, e nós aprendemos essa verdade quando nós estudamos sobre o início da vida. E o início da vida foi na criação, quando Deus formou o homem, lhe soprou no nariz o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão ouvir essa meditação, abençoe também suas famílias, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos e a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos e a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz.
maravilhosa graça de Jesus, tua graça me basta, Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Muito bem, depois dessa música excelente, com Rafaela Pinho, que a graça é que nos basta, nós somos salvos somente pela graça, por esse favor imerecido de Jesus, que nós não merecemos, mas Ele mesmo assim nos salva. Ouvimos aí também a meditação com o nosso irmão Ivanildo, e também o Reavivados, né? Que é aqui esse pequeno resumo do que nós vamos estudar hoje. Então, já que sua Bíblia está aberta, seus olhos já estão atentos para ler a palavra de Deus, convido você nesse momento a fazer uma oração junto conosco e pedir a bênção de Deus sobre o estudo de hoje. Senhor nosso Deus e querido Pai, bondoso Senhor, muito obrigada mais uma vez pela semana que o Senhor nos concedeu. Tivemos aí as nossas lutas, o trabalho, nossas mazelas, nossos afazeres, mas também tivemos muitos livramentos, tivemos bênçãos na nossa vida, então temos que te agradecer pelo seu cuidado, Senhor. Obrigada também por mais esse programa que está indo ao ar e que este programa, essas palavras, a tua palavra alcance os corações por aí afora. Não somente a cidade de Santa Cruz, mas todos aqueles que estão atentos para te ouvir neste momento, sintam a tua presença, Senhor. A graça do Senhor nos basta e por isso nós agradecemos a Ti por nos salvar, por nos redimir da condenação do pecado. Agora a nossa parte é te aceitar como único e suficiente Salvador. Então, por favor, Deus, concede o Teu Santo Espírito para que toque no coração dos seus filhos, eles se convertam a Ti, ouçam a Tua voz, como a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E nos ilumine nesse momento, pelo qual nós vamos estudar agora. Nos dá a tua bênção especial, nos dá teu perdão, nos ajude a permanecer firmes e fortes até o final. Essa é a nossa oração. Por favor, atende, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos, a gente já encerrou a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, semana passada. No último capítulo, Paulo pediu orações dos irmãos de Tessalônica. Isso prova também que os líderes que estão à frente do ministério também precisam de nossas orações. Então eu até pergunto, você tem orado pelo seu pastor, pelo ancião da sua igreja, por aquela diretora de algum ministério da igreja que está ali à frente? Isso é importante. Ele também falou da exortação, deu conselhos sobre a prática de vários deveres cristãos, tanto pessoal como social e coletivo, como se portar diante da igreja, diante da sociedade, da família, uns com os outros, enfim. Ele deu a sua saudação final aos irmãos de Tessalônica. Agora nós vamos estudar a primeira carta de Paulo ao seu grande amigo Timóteo, que tem o ajudado muito no seu ministério. No versículo 1 e 2 tem uma breve apresentação e uma saudação de Paulo a Timóteo, que ele diz o seguinte, leia junto comigo, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho lindas as saudações e as introduções que Paulo faz em suas cartas, sempre exaltando a Deus, sempre exaltando a Cristo, mas também não deixou de destacar agora
ao destinatário da carta, que era Timóteo. O que a gente pode aprender um pouquinho sobre Timóteo, Evandro? Muita coisa, né? Então, vamos lá. Pelo início, né, podemos perceber que a carta que Paulo escreveu para Timóteo foi escrita aproximadamente a 62 a 66 depois de Cristo. Paulo provavelmente escreveu durante a prisão e em Roma, certo? É claro que é na primeira, né? Então podemos ter mais provavelmente que seja na primeira prisão que Paulo teve em Roma, ele escreveu durante o ano 62 a 66. Contando brevemente a história de Timóteo, né? Paulo, Silas e Barnabé foram pregar numas cidades que eram bem próximas, que era Listra e Derbe, né? Então eles foram lá, pregaram, Paulo fez cura e muitas pessoas ficaram com raiva, né, de Paulo ter curado e expulsaram Paulo dessa cidade, né, que tanto é que o relato bíblico fala que ele foi quase declarado como morto, né, foi espancado, foi judiado, jogado para fora da cidade. Mas nessa pregação que ele fez nessa cidade, há uma pessoa que se converteu, que foi justamente Timóteo. Então Timóteo, ele acompanhou depois Paulo nas viagens, pregou, né? Mas Paulo chegou para Timóteo e disse: olha, Timóteo, vai lá e seja pastor da igreja, sabe de qual, Leila? De Éfeso. Então, nesse período aqui que Paulo está escrevendo para Timóteo, Timóteo era, vamos considerar como um pastor, né, da igreja de Éfeso, a qual já temos os áudios aqui no canal do YouTube, Novo Tempo Santa Cruz, você pode dar lá, ouvir, que lá mostra que nesse tempo que Paulo escreveu aqui as cartas para Éfeso, Timóteo já estava sendo, digamos, o pastor, né? É uma expressão, né, mas que justifica bem que ele estava lá cuidando da cidade. E você percebe que Éfeso foi escrito, a carta que Paulo escreveu para Éfeso foi aproximadamente no ano 60 a 62, né? Então, é muito interessante que Timóteo era o pastor da igreja em Éfeso e Paulo escreve a ele em como lidar com a igreja. É uma carta totalmente pastoral e a finalidade dela é para a administração da igreja. Você percebe que no verso 2 Paulo diz o seguinte: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então isso mostra que Paulo tinha um grande amor, tinha uma grande amizade com Timóteo, né, para chamar meu filho, meu irmãozinho, sabe? Uma expressão de irmãos que estava ali demonstrando bastante confiança entre eles. Então, de início, Leila, temos isso. Paulo escreveu para Timóteo e Timóteo era o pastor da igreja em Éfeso. Muito bem. Uma boa apresentação aí desses dois homens de Deus. Vamos continuar agora do versículo 3 até o versículo 7, onde o ministério de Timóteo apresenta um pouquinho, exatamente como você disse, em Éfeso, e o alerta também para as falsas doutrinas e quais eram as suas características. Vamos ver versículo 3 até o versículo 7, que diz assim: Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então vamos dar uma pausa aqui. Então, Paulo já começa dizendo, quando eu estava de viagem para Macedônia, eu já roguei, já estava orando para que Timóteo ficasse ainda em Éfeso. Por quê? Para, como disse, admoestar, ensinar ainda às pessoas algumas coisas que elas precisavam entender acerca de algumas coisas. Por quê?
porque tinha muita gente ainda ensinando, como ele disse, fábulas, genealogias sem fins, discussão inúteis, outro tipo de fé, um outro tipo de ensinamento. Então, quem poderia fazer esse papel? Timóteo. Então, Paulo pede: Timóteo, fica em Éfeso, continua pregando a palavra de Deus exatamente como ela é, porque tem muita gente por aí fazendo ensinos que não deveria. Ele até chamou que admoestasse ou ensinasse que o amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé muito importante, sem hipocrisia. E a gente vê muito isso no decorrer de toda a palavra de Deus. Os fariseus, naquela época, como até Jesus chamou eles de hipócritas pelos seus ensinamentos, ou seja, falavam uma coisa, mas faziam outra. Pegava a palavra de Deus e distorcia seu verdadeiro sentido. E isso no decorrer, depois de Cristo já ressuscitado, juntamente com os apóstolos Paulo, Timóteo, Silas e tantos outros, também tiveram esse problema, porque tinha muita gente ainda pregando falsas doutrinas. Então era importante que Timóteo ficasse no seu ministério em Éfeso. E isso também é um alerta para nós, não é, ouvinte? Não é mesmo, Evandro? Porque nós temos que viver a palavra exatamente como ela é. E temos que ter cuidado com aqueles que pregam o que não está na Bíblia. Então aqui no verso 3 a gente já pode ver claramente o motivo de Paulo, escrever para Timóteo. Eu, Paulo, vou para Macedônia. Você, Timóteo, vai para Éfeso. E ele fala: para ordenar certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas. Isso era recorrente, tanto aqui em Tessalonicenses, que é o livro anterior, ou carta anterior. Você pode ver próprio em Éfeso, Coríntio, em Gálatas também, Haviam certos judeus judaizantes, militantes, que estavam pregando e ensinando doutrinas falsas, E você vê muito isso bem claro no verso 4, que fala: e o que deixam dar atenção a mitos, outras bíblias está escrito fábulas, e genealogias. Então, isso era duas coisas que esses judeus estavam ensinando e só falando. Olha, vamos falar coisas que é do nosso jeito. Tanto é que eles só falavam em só tradições do passado. Não, meu passado eu aprendi com isso, com meus antepassados isso, e hoje tem que ser assim, futuramente tem que ser assim. O judeu só pensava nisso. E outro era genealogia, Leila. Veja, os judeus ficavam pensando: não, meu pai do meu pai e o pai do meu pai era a raiz lá de Davi, e eles procuravam, eles investigavam se as pessoas tinham raiz, de genealogia de Davi. Então, por isso que quando Jesus falou que era a raiz de Davi, os fariseus, os judeus ali ficaram irados. E eles ficavam muito questionando: não, se essa pessoa não tiver a genealogia de Davi, ou tiver uma genealogia de uma pessoa abençoada, não queremos ela aqui não, certo? Então os judeus faziam muito isso, E lembre-se que não era todos, claro. Era aqueles que ficavam sempre cheios de militância, e é isso, aquilo tem que ser do meu jeito, E você vê isso muito bem claro no verso 6. Mas no verso 5, Paulo que diz a instrução da carta dele, porque os judeus estavam falando coisa errada, mas no verso 5, o objetivo de Paulo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esses são os 3 pontos que Paulo menciona que é o objetivo da carta dele. Aí no verso 6, mas esses judeus, essas pessoas, que deveriam estar ensinando coisas boas, se desviaram das coisas certas, voltando para discussões inúteis. E completando com o verso 7, querendo ser mestres da lei. Alguns, Leila, tinham até ideias até agnósticas, olha só. Em vez de ensinar de Deus, estavam desvirtuando muitas pessoas de Deus. E aí a gente aplica para o nosso coração, esses versos. O que a gente pode aprender? Se, por exemplo, você está no seu trabalho, andando na rua, em algum lugar, e você começa a falar com uma certa pessoa, e essa pessoa fala: qual é a sua religião? Aí você fala: não, eu sou adventista. Aí a outra pessoa fala: não, eu sou da Assembleia. E outra denominação. E começa aquela discussão sobre sábado, isso, aquilo. Aí um fica tentando ser mais alto do que o outro, fica tentando: não, eu tô certo, não, eu tô certo.
O que esses versos ensinam? Que não é bom ficar essa discussão, sabe, essa retrucância. Não, eu sou certo. Não, eu sou certo. A própria Bíblia mesmo fala, considere um melhor que o outro, né? Então, o mais importante é, você ama Cristo, eu amo a Cristo. E quem está certo nessa história? A Bíblia. Isso. E ponto final. Então, quando até fala nessa questão do coração puro, com que intuito você está querendo estudar a Bíblia? É para debater e ter mais razão do que o outro? Ou porque de fato você quer conhecer a vontade de Deus e ser submisso a Ele? Então esses são os pontos que a gente tem que ver. Se de fato você quer estudar a Bíblia porque você quer conhecer a Deus, quer se entregar, quer obedecer, você tem sinceridade de coração, aí tudo bem. Mas se o motivo for porque você quer debater, porque você quer ter razão, porque você quer ser melhor do que o outro, porque você quer ficar por cima, esse intuito, então aí o Espírito Santo já não nos ajuda, tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter um coração puro e sincero quando for estudar a palavra de Deus. Porque Deus conhece, Deus sabe qual é a intenção do coração daquele que quer de fato estudar a Bíblia ou quer debater e gerar discussão e até muitas vezes discórdia. Isso, porque no verso 7 fala, né, que eles nem compreendem o que dizem. Então, muitas vezes, você pode ter um embate de discussão com outra pessoa de outra denominação e tudo mais, mas você vai que fala alguma coisa que nem sabe o que está dizendo, né? Então, nesse caso, Jesus mesmo ensinou que o princípio é ser humilde de coração, né? Ser aberto a ajudar ao próximo, a reconhecer o meu erro. Então, à medida que eu fico debatendo mais e mais e mais, eu estou inflando o meu ego, e a palavra de Deus está ficando lá embaixo, né, Leila? Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá, gente? Então vamos aprender a palavra de Deus, mas de coração aberto, sincero, porque de fato queremos conhecer a Deus do que ficar querendo se sobressair por cima do outro. Até porque, como aqui, me lembra até aquela história de que quando você diz assim, toma aqui esse suco, por exemplo. Aí você diz, não, eu não gosto. Aí você pergunta, você já tomou esse suco? Não. Então, como você pode dizer que não gosta, que sabe que não é bom, se você nunca experimentou? Né? Então, você tem que ter certeza do que você está aprendendo. Se aqui eles nem sabiam direito o que estavam dizendo, ou falando, ou pregando, então por que foi falar? Né? Então, tem que ter essa questão também, viu, gente? Então, o conselho de Paulo aqui, quando fala para Timóteo, que Timóteo oriente as pessoas a estudar a palavra exatamente como ela é, de coração puro e sincero, para ser fiel, leal, obediente a Deus, e não para se sobressair, para ver quem tem mais razão. Tá bem? Continuando agora no versículo 8, nós vamos ir até o versículo 11. O que ele fala sobre a lei e os seus objetivos, tá? E que lei é essa, tá bem? Vamos atentar com bastante atenção que nós vamos ler agora. Leia junto comigo, versículo 8 em diante. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Uma das coisas que mais gera discussão, principalmente naquela época, e acredito que até hoje também a gente vê, é essa questão da lei, que uns se opõem à lei, outros são a favor. E você, o que você pensa? Paulo já começa afirmando, a gente já sabe, então não há por que ter dúvida ou discutir, porque a lei ela é boa. Então se alguém se utiliza de modo legítimo, aí tendo vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E aqui ele vai destacando a rebeldia das pessoas. Para quem a lei realmente é feita?
irreverentes, pecadores, ímpios, profanos. Aqui em algumas versões diz parricidas, né? Ou seja, que mata os pais, que mata as mães, sodomitas. Sodomitas são os homossexuais que vêm de Sodoma por causa da relação sexual, anal e tudo, né? Então, raptores, mentirosos, tudo quando se opõe à sã doutrina. Então, segundo o Evangelho da Glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Então, Paulo está dizendo, eu sou encarregado de dizer que o objetivo da lei é justamente mostrar o pecado de cada um. E aí você vendo esse pecado, agora você pede perdão a Deus para que Deus lhe perdoe desse pecado e você se torne uma nova pessoa. Porque a Bíblia diz claramente, tanto lá em Apocalipse, né, em Coríntios também, que esses tipos de comportamento, esses pecadores não podem herdar o reino dos céus. Então o que fazer, gente? Se converter, mudar de rota, mudar os seus pensamentos e esse comportamento, porque a lei, ela é boa. Nós devemos obedecer à lei sim, porque ela nos mostra exatamente nosso pecado. A lei diz, não mate. Por quê? Porque matar é pecado. Diz, não roube. Por quê? Porque roubar é errado. Não adultere, não minta, obedeça a Deus, não faça imagem de escultura, guarde o sábado. Então tá ali o espelho para a nossa vida moral, porque a lei é realmente a moralidade de Deus e nós devemos ser semelhantes a Deus. Então eu pergunto a você que muitas vezes não é a favor da lei, o que tem passado pela sua cabeça? Você de fato obedece à lei somente por uma questão de ser salvo, ou você obedece à lei porque você já é uma pessoa salva e tem que viver em obediência, né? Mas o mais importante, o que está sucinto aqui é que a lei, ela deve ser obedecida. E é muito interessante que Paulo fala no verso 8, né? Sabemos que a lei é boa. E se você pegar Romanos, por exemplo, do capítulo 1 até 10 e em diante, ali mais ou menos, são 10 capítulos Paulo só falando de lei, né? Você vê como é muito importante. E em Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo fala, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, completando com o verso 9 aqui de Timóteo, né? Também sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores insubordinados. Ou seja, veja, a lei de trânsito, por exemplo, nos mostra que não se deve passar o sinal vermelho. Quando você obedece essa lei de trânsito, você ganha um prêmio? Não. Mas quando você obedece, o que você ganha? Vida, né? Livramento, porque se o sinal está dizendo para você não avançar no sinal vermelho, isso mostra que se você avançar vai acontecer um acidente, você pode morrer. Então a lei ela mostra que se eu errar tem castigo para mim, tem erros, né? Tem alguma tragédia para mim. Uma consequência. Isso, muito obrigado, uma consequência. Mas agora, quando eu obedeço, isso me traz vida. E então, isso mostra que a lei de Deus é também uma lei moral. Então, no verso aqui 9, quando Paulo fala que a lei é para aqueles que estão transgredindo, fala que a lei é para aqueles que estão na transgressão, que, vamos falar melhor falando, né, que avançar o sinal vermelho. E avançar o sinal vermelho tem consequências, né? Então, o próprio capítulo aqui 8 de Romanos, verso 1 fala, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu peço perdão a Deus, Deus tira de mim a multa de trânsito, né? Entre aspas, melhor falando. Então, a lei, ela não traz consequências para mim, porque Deus perdoou a minha multa de trânsito, entre aspas, né? Então, a lei é para aqueles que estão em transgressão, aqueles que estão passando o sinal vermelho e vindo as consequências. E aí, no verso 10 em diante, né? O 9 e 10 também fala a lista aqui daquelas pessoas que estão cometendo esses pecados e estão sofrendo essas penalidades. E aí é interessante que Paulo fala aqui sequestradores. Podemos englobar que é claro, né? Uma pessoa que sequestra é pecado, é crime. Mas Paulo quis escrever aqui sequestradores, que as pessoas estavam pegando pessoas e fazendo escravas, né?
Então isso também era pecado naquele tempo. E é interessante que fala também aqui homossexuais, porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito portuária e também muito imoral. A deusa ali cultuada na cidade de Éfeso era a deusa Diana. Algumas cidades até hoje têm como base algumas santas, algumas pessoas, né? Por exemplo, Juazeiro, né? O Padre Cícero, né? Aqui em Éfeso temos Diana, né? Uma pessoa, uma estátua, uma representação e tudo mais relatado aqui na cidade. Então aqui era Diana. E como é que as pessoas cultuavam Diana? Fazendo orgias, fazendo tudo que era imoralidade sexual. E Paulo fala que isso é passar o sinal, né, de trânsito, entre aspas, daqui da lei, e isso torna justamente consequências. Mas veja que quando fala que homossexuais e todas essas pessoas, aqui Deus não está dizendo que não ama essas pessoas, mas não ama as ações que essas pessoas estão fazendo. Então Deus ama todos os homossexuais? Sim, mas não ama as ações que essas pessoas estão fazendo, né? Porque Ele isso não é da grade. Isso. Ele não aprova esse tipo de atitude, porque até quando a gente vai para a criação, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, sexo oposto, né? Então é isso que a gente tem que entender. Nós não estamos aqui para condenar ou julgar aqueles que são homossexuais, mas abrir os olhos e o coração para vocês que a Bíblia diz. Então é o que você acredita. A Bíblia está dizendo que essa é uma prática errada. E aí o que deve ser feito? Atentar-se para a lei e se converter dos seus caminhos, tá? Então é no que você acredita. E não estamos falando para a pessoa, certo? São as ações. O ser humano, Deus ama todos os seres humanos, independente de sua gênero sexual, se gosta disso ou daquilo, se tem doenças ou não. Deus ama o ser humano, mas não ama as ações pecaminosas, os pecados que as pessoas estão fazendo. O fato é que Deus vai destruir o pecado e não o ser humano. E o ser humano que estiver abraçado no pecado será destruído juntamente. Deus não quer isso. Deus quer que todos os seres humanos cheguem à salvação. E Deus não quer que todos fiquem abraçados no pecado. Esse é o ponto principal. Então, irmãos, talvez a gente esteja falando aqui para alguém que é homossexual. A Bíblia fala, o cristão deve amar, ajudar, conversar, não ter discriminação. É isso que a Bíblia fala. E se chega uma pessoa para você que se diz cristão e fica falando mal e tudo isso, está errado. Um cristão tem que chegar para o homossexual e conversar normalmente, tranquilo, abraçar e dizer que é a ação, certo? Eu quero deixar bem frisado aqui, não é a pessoa. Até porque, mano, pode ser que essa pessoa que seja homossexual, que pratica algum tipo dessa coisa aqui, dos pecados, esteja numa luta, né, contra isso, esteja lutando, esteja tentando sair dessa vida. Então nós temos que ser um pouco mais compreensivos. Não estou dizendo que a Bíblia, agora Deus vai aceitar, não. Mas olhar um pouquinho mais com amor, com compreensão, com compaixão, que pode ser que a pessoa esteja numa luta, querendo sair dessa vida, tá? Então, eu fico até pensando, enquanto a gente estava lendo aqui, que Paulo pediu para Timóteo ficar ainda em Éfeso pela cidade ser uma cidade até idólatra e com muita imoralidade. Trazendo para os dias de hoje, o que a gente pode também trazer? Nós vivemos num mundo em que está praticamente desse jeito. O que a gente vê aí, né? As manifestações, o homossexualismo aumentando cada vez mais. Tem até um monte de letra que é uma sílaba que eu nem sei qual é, mas LGBT, que mais, uma coisa assim, né? Gente, é como eu digo, a gente não está aqui para condenar ou julgar ninguém, mas é no que você acredita. Se você acredita na palavra de Deus e a palavra de Deus diz que essa prática não é certa, então aqui estamos nós para lhe dizer que pode se voltar para o caminho certo, mas é da decisão de cada um, mas sabendo que tudo tem suas consequências. Todas as suas escolhas têm consequências, ou boas ou ruins. Mas o conselho que Deus dá para mim, para você, para todos nós, é que se volte para Ele e obedeça a sua lei e os seus mandamentos. Continuando agora, já que pegando esse engancho, o que podemos fazer então quando há esse tipo de
pecaminosidade no mundo em que nós vivemos? Só há uma solução: a graça de Jesus. A graça de Jesus e a sua eficácia na experiência até também do apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz, versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém. Amém. Que lindo! A gente para pensar, poxa, mas Paulo se colocou como o pior pecador depois de uma lista que ele deu aqui, não é? Então, para você ver que nem Paulo julgou ninguém, que nem Paulo condenou ninguém, que ele diz: eu também sou pecador. Eu sou, Evandro é, todos nós estamos nas mesmas condições de pecadores. Mas qual é a nossa atitude em relação a isso? Continuar no pecado ou abandonar o pecado? E saber que esse pecado só pode ser abandonado por quê? E por quem? Somente por Jesus. Sozinho nós não vamos conseguir. É por isso que ele já começa dizendo no verso 12 que é muito grato àquele que fortaleceu em Cristo Jesus. Ou seja, ele agradece a Deus por Jesus, considerou ele fiel para esse ministério. É como se Paulo tivesse assim: gente, eu não mereço. Eu sou um ser humano horrível, eu já fui perseguidor, eu matei um monte de gente, eu fui perseguir um monte de gente, fiz um monte de coisa errada, apesar que eu não sabia. Então assim, ele viveu numa doutrina que não era base bíblica, mas ele reconheceu isso. Mas o que mais aconteceu? Ele agora se agarrou com a graça de Jesus, que antes ele era uma pessoa perseguidora e agora passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele agora defende o que realmente ele acreditava que era Cristo Jesus. Então isso cabe a mim e a você, que por mais que vá para um caminho errado, como ele deu aqui essa lista de pecadores, vai, mas depois pensa e muda a rota. E aí Deus é misericordioso para perdoar. Então veja que dos versos 12 até o 17 se encaixam tão bem com o verso 9 e 10. Porque veja, Paulo está dizendo o seguinte: ele deu a lista aqui das pessoas que cometem transgressão das leis, né? E tem muitas listas. E ele também se inclui, dando o pecado dele, que era o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente, né? Então, ele mesmo se atribui a lista do verso 9 e verso 10. Só que aí o quê? A graça de Cristo entrou na vida de Paulo, né? E no verso 15, essa afirmação é fiel e digna de aceitação. Aí tem 2 pontos, ó. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, olha, do qual eu sou o pior. Então Paulo está dizendo que ele se considera pior do que uma pessoa que mata os pais, né? Um homicida, um idólatra e tudo mais. Ele é o pior. Tanto é que ele cita isso também lá em Romanos, capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Mas aí é interessante que no verso 16 ele fala: eu estou usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer na vida eterna que é em Cristo Jesus. Ou seja, você pega aqui a lista do verso 9, verso 10, né? Vamos usar, por exemplo, aqui um homicida. O homicida, ele mata, já fez coisas erradas,
nossa, muitos homicídios, já fez muitas coisas erradas, mas se ele fizer igual Paulo, aceitar a graça de Cristo, ter sua vida transformada, ele será usado como exemplo, assim como Paulo foi, para que Deus seja glorificado e essa pessoa tenha a vida transformada e também leve exemplo para outras pessoas também para terem a vida transformada, né? Então, do verso 12 ao verso 17 que lemos, mostra que a graça de Cristo, a transformação, a vida, como é transformado quando você aceita Cristo. Então, se você leu aqui o verso 9, o verso 10 e se encaixou alguma parte de você, a graça de Cristo está para você. Pode transformar a sua vida e você pode ser um exemplo para outras pessoas também. Amém! E é esse o intuito, tá? Nós vamos ler agora os últimos versos do 18 ao 20, onde agora ele encerra dizendo do bom combate. Ele diz no versículo 18, dizendo: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. As últimas palavras de Paulo nesse capítulo, ele diz: olha, esse é o dever que eu estou te encarregando, filho. Timóteo, eu estou lhe dizendo que, segundo o que já está escrito na Bíblia, que você já sabe de antemão que você deve combater o bom combate, firmando neles esse combate. O que é esse combate, gente? Nós sabemos que nós temos uma luta espiritual muito grande, nós estamos num grande conflito entre Cristo e Satanás, e nós estamos ali no meio e que nós devemos lutar com todas as nossas forças de fé em Cristo Jesus para vencer todas as artimanhas do inimigo, inclusive todos esses pecados que Paulo mencionou. E ele disse: mantenha, fique firme na fé, na boa consciência, no seu coração puro, tá? Não rejeite essa boa consciência. Por quê? Porque aqueles que apostataram, que abandonaram a fé, eles naufragaram. Então diz, quando você abandona a verdade, porque quer, por sua livre escolha, você vai ter consequências sim. Aí ele até citou o exemplo aqui, que tinha Himeneu e Alexandre. Ele disse: olha, eu não posso mais fazer mais nada por Himeneu e Alexandre, porque eles vão receber aquilo que eles mesmo procuraram, a fim de não mais blasfemarem. Então Paulo disse assim: olha, fiz o possível, falei, preguei. É como nós hoje também, nós aqui, aqueles que veem a Bíblia como única regra de fé e vivem a Bíblia, amém. Mas aqueles que não querem, dizem exatamente: olha, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de mandamento. O que fazer? Respeitar a sua livre escolha. Foi o que Paulo fez aqui com Himeneu e Alexandre. Ele disse: olha, eu não tenho mais o que fazer. Eles quiseram ficar nessa vida e foi entregue então a Satanás. Então, ou seja, teve consequências das suas escolhas. Quando aqui no verso 19 fala naufragaram na fé, muitas pessoas, né, se afundam, né, porque não estão navegando pela fé. E o motivo que o cristão deve seguir é pela fé. Então, se eu não velejar pela fé, eu vou afundar, porque eu não tive fé, né? Mas, Lilo, no verso 20 é interessante que quando Paulo fala que entreguei a Satanás, parece que ele está dizendo: vá para o inferno, né? É algo até pesado. E ainda para dificultar ainda mais, eu leio aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, que ele fala: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando Paulo aqui está dizendo entregue a Satanás, não é que ele está entregando assim como uma bandeja. Não, não é isso, certo? Esses dois homens, Himeneu e Alexandre, falam entregue a Satanás no sentido de remover para disciplina, porque o objetivo é que eles sejam disciplinados e reconheçam o seu erro e voltem para a fé. Tanto é que aqui no estudo anterior que a gente tivemos, né, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso
15, né? E 14 e 15 diz: se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marque e associe como para que sinta envergonhado, mas que não considere como inimigo, mas chame a atenção dele, né, para não tirar ele da igreja. Então, apesar da necessidade de afastar a pessoa para fins de correção, não se devem romper os laços de fraternidade. Deve-se aconselhar e restaurar a pessoa, mas sem se envolver com o erro dela. Então, Himeneu e Alexandre realmente cometeram algum erro, a Bíblia não fala, mas isso entreguei a Satanás no sentido de remoção para disciplina, para que eles reconheçam o erro e voltem para a fé em Cristo. Amém! Então que Deus abençoe a mim e a você para que a gente combata, essa luta espiritual e obedeça sempre a Papai do Céu, porque a sua graça é que nos basta. Vamos ouvir agora a mensagem final com o pastor Michelson Borges e a gente volta para orar por você. Fica por aí. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta de Paulo, desta vez ao jovem Timóteo. É possível que as duas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, tenham sido escritas, redigidas por volta de 65 ou 66 depois de Cristo, sendo 2ª Timóteo escrita durante a última prisão de Paulo, perto do fim de sua vida, em torno de 66 ou 67 depois de Cristo. É provável também que Timóteo, nativo de Listra, tenha se tornado cristão durante a primeira visita de Paulo à cidade em sua primeira viagem missionária. Isso está lá em Atos capítulo 14. A mãe de Timóteo era judia, mas seu pai era grego. A mãe e a avó lhe transmitiram uma rica herança de fé e conhecimento da Bíblia. Depois de se separar de Barnabé e João Marcos, Paulo recrutou Timóteo para se unir a ele e a Silas na segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16. O jovem logo se tornou um co-obreiro de confiança e amigo de Paulo. Parece que Timóteo não era ousado e confiante, mas tímido e retraído. Ao ler 1ª e 2ª Timóteo, tem-se a sensação de que Paulo estava passando a tocha da liderança para o jovem companheiro de confiança e o incentivando a dar um passo à frente e assumi-la com coragem. Podemos perceber que realmente são conselhos sobre vários assuntos e Paulo orientando, estimulando, incentivando esse jovem a assumir o papel de liderança, e nós podemos então também pensar que essa carta, ou essas duas cartas de Paulo, elas focalizam os jovens líderes, para que eles possam ter também ânimo e coragem para assumir suas funções na Igreja de Deus. O capítulo 1, vamos estudar hoje, capítulo 1 de 1 Timóteo. No verso 2 vemos que Paulo chama Timóteo de filho na fé. Que Deus nos conceda o privilégio de, como Paulo, ter muitos filhos na fé. Trabalhemos por isso, evangelizemos, falemos de Deus às pessoas e que muitos jovens possam ser alcançados por nossa pregação. O ministério de Paulo, verso 1 deixa claro, era indiscutível, por ordem de Deus. Graça, misericórdia e paz na saudação de Paulo dessa vez, e isso, mais uma vez, percebemos, é tudo de que precisamos. Graça, misericórdia e paz. Verso 3, façamos de tudo para combater as falsas doutrinas, pois elas desencaminham os filhos de Deus. Não perca tempo com mitos, com fábulas, controvérsias, promova a obra de Deus. Nós temos uma mensagem importante e devemos focalizar nessa missão, sem perder tempo com essas futilidades que Paulo aqui destaca, como fábulas, mitos e controvérsias. Verso 5, o objetivo da instrução é promover o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 6. Mais uma vez, Paulo incentiva a fugir das discussões inúteis. Não temos tempo para isso. Ficar perdendo tempo com discussões que não levam a nada, porque temos uma missão, repito,
muito importante, que é levar Cristo, levar a mensagem de salvação, da volta de Jesus às pessoas que precisam dessa mensagem. Verso 7. Alguns querem ser mestres quando nem saíram do maternal. Verso 8 diz: a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Usar a lei para tentar conquistar a salvação é a maneira mais inadequada que se possa fazer, que se possa usá-la. O verso 9 diz que os justos não estão sob a condenação da lei. Os pecadores precisam dela para reconhecer seus pecados e buscar o perdão que vem de Cristo. A lei condena os transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, que matam os pais, homicidas, imorais, praticantes da homossexualidade, do homossexualismo, sequestradores, mentirosos e os que se opõem à sã doutrina. Mas para todos esses existe salvação, existe perdão. A sã doutrina é o Evangelho, e o Evangelho é salvação. Nos versos 13 e 14, Paulo reconhece seus pecados e a obra maravilhosa que Deus fez na vida dele. Depois de dar uma lista de pecadores, como os insubordinados, ímpios, irreverentes, os praticantes do homossexualismo, homicidas, imorais, Paulo diz que ele era, entre esses, o maior dos pecadores. Ele diz que era blasfemo, era perseguidor do povo de Deus, e ele se vê como carente da graça de Deus, tanto quanto aqueles que ele aponta como sendo também pecadores. Ele reconhece então seus pecados e diz que Deus fez uma obra poderosa na vida dele, como pode fazer também na vida de todo e qualquer pecador. Assim como houve esperança para um blasfemo, perseguidor e insolente, há esperança para todo pecador. A graça transborda sobre todo pecador que a aceita. Verso 15. Quem não reconhece a gravidade de sua condição não valoriza a importância do remédio. Não havia qualquer ranço de perfeccionismo em Paulo, a gente percebe isso. Ele jamais bateu no peito dizendo ser uma pessoa santa, perfeita, pura. Ele sempre se viu como um pecador, carente da graça de Deus. Desconfie de quem posa de santo e não reconhece sua fragilidade, sua imundícia, sua pecaminosidade, porque o que Deus pode fazer por alguém que se vê assim? Deus age na vida de um pecador arrependido e o purifica, o santifica, o aperfeiçoa. Para o pior dos pecadores, a melhor das soluções, a graça de Cristo. Verso 16, se Deus pôde fazer do pior dos pecadores o maior dos apóstolos, o que Ele poderá fazer conosco também? O verso 17 diz: ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. E os versos 18 e 19, aqui nós vemos Paulo incentivando seu amigo Timóteo, seu filho na fé, dizendo: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Sem fé e uma consciência limpa, íntegra, é impossível vencer. Há muitos náufragos na fé no mar de incredulidade que inundou este mundo. Verso 20 termina dizendo que entregar a Satanás significa deixar o indivíduo colher as consequências de seus atos. Quem sabe assim ele acorde para a vida, não é? E aqui é dito que Paulo entregou a Satanás 2 irmãos que haviam se afastado da fé, haviam abandonado os caminhos de Deus e a igreja. Portanto, é preciso entender que aqui entregar a Satanás é deixar que a pessoa colha as consequências de sua escolha, de suas escolhas, e quem sabe assim ela possa ainda ter um tempo de arrependimento e voltar atrás. Que você possa ler todos os dias essa carta de Paulo a Timóteo, possamos aqui realmente aprender dos conselhos que ele deu a esse jovem líder e aplicá-los pelo poder de Deus à nossa vida. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus. Aqui nós nos despedimos em mais esse programa, desejando a você desde já um excelente sábado, que Deus abençoe o seu final de semana e sua semana também. Que próxima sexta-feira estejamos juntos para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Até lá, um forte abraço e que Deus abençoe. Amém, irmãos? E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo, pela Tua Palavra. Que a graça de Cristo esteja conosco todos os dias.
Oramos para que essa casa não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Eu oro na certeza de que essa casa, que essa cidade, que essa família será abençoada. Oramos, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos e que seja feita a Tua maravilhosa vontade. Em nome de Jesus. Amém.